Meu nome é Cristina Flores, eu sou médica gastroenterologista. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a doença inflamatória intestinal na gestação, na lactação e na infância. A doença inflamatória intestinal é um assunto extremamente importante no contexto da gestação, porque é uma doença de jovens, né? Então é muito comum nós termos as pessoas, as mulheres, com o surgimento dessa doença e com a atividade da doença durante um período reprodutivo. Então isso gera muita dificuldade, muita controvérsia, muitas dúvidas, né, tanto das mulheres que têm retocolite ulcerativa quanto que têm doença de Crohn. As mulheres portadoras de doença inflamatória intestinal costumam ter uma fertilidade normal em relação às mulheres que não têm essas doenças. Tá? Existem situações em que a doença inflamatória intestinal, principalmente a doença de Crohn, muito intensa, ou que já passou, a pessoa já teve que passar por cirurgias, né? Isso pode eventualmente afetar a fertilidade, mas de uma maneira em geral não. A mulher com doença inflamatória intestinal tem a mesma probabilidade, a mesma chance de engravidar do que uma mulher que não tem doença inflamatória intestinal, desde que a sua doença esteja sendo bem tratada. Então, o estado de gravidez é um estado em que o nosso sistema imunológico está mais calmo. Embora saibamos disso, a doença tende a ficar estável da forma como ela era antes da mulher engravidar. Ou seja, se a mulher estava com a atividade da doença inflamatória antes da gestação, a tendência é que durante a gravidez isso também aconteça. Se a doença estava bem controlada, a tendência é que ela fique bem controlada durante a gravidez. Com isso eu quero dizer que o mais importante é que a mulher procure programar a sua gravidez no momento em que a doença esteja muito bem controlada, tratada e quietinha. Aí a tendência é ser uma gestação tranquila. Em relação à lactação, nenhuma questão diferente de uma mulher que não possui doença inflamatória intestinal. Ela pode amamentar o seu filho, mesmo quando está usando uma série de medicações que poderia trazer alguma dificuldade, algum medo, na verdade, em relação à lactação, não. A imensa maioria das medicações são liberadas durante a lactação. O importante é aconselhamento com o médico para ver realmente quais as que poderiam trazer qualquer tipo de efeito sobre o nenê ou não. O tipo de parto que a mulher com doença inflamatória intestinal vai fazer é uma decisão basicamente médica, como em qualquer outra mulher. Existem situações de exceção, né, em que, por exemplo, a mulher tem alguma alteração, alguma lesão na região perineal que dificulta o parto normal, o parto natural. Aí a indicação de cesárea para uma questão de segurança e até mesmo de conforto, tanto da mãe quanto segurança da criança, é importante. O tratamento da doença inflamatória intestinal durante a gestação e durante a lactação, ele não muda muito, porque nós temos dados dos estudos mostrando que a maioria das medicações que se usa para a doença inflamatória intestinal são seguras durante essas duas situações. Então, é importante ver com o seu médico se tem alguma medicação que está usando, que deve parar, que deve interromper, mas o fato é, existem formas de tratar a doença inflamatória intestinal durante a gravidez e durante a lactação sem prejuízo para o nenê, sem prejuízo para o desenvolvimento da criança. A doença inflamatória intestinal é uma doença comum nos jovens, né? O pico de incidência é entre 15 e 35 anos, mas infelizmente nós temos visto cada vez mais frequente em crianças mais jovens, né? Às vezes até antes do primeiro ano de vida. Sinais e sintomas da doença inflamatória intestinal na criança são bastante semelhantes aos do adulto. Normalmente o que chama mais atenção é dor abdominal, né? A criança refere desconforto, dor na barriga, diarreia. Se for retocolite ulcerativa, mais comumente vai aparecer sangue nas fezes ou até mesmo pus, né? Na doença de Crohn muitas vezes é dor com diarreia mais líquida, sem o aparecimento de outros elementos. Febre, perda de peso. E na criança é muito interessante que a gente esteja atento ao desenvolvimento, ou seja, ao crescimento tanto de estatura quanto de peso.
Muitas vezes a única manifestação da doença inflamatória intestinal na infância é exatamente a ausência do crescimento normal e natural da criança. O diagnóstico na criança, claro, existe primeiro a suspeita, né, clínica, que vai determinar então aonde é que nós temos que focar, que tipo de exame fazer para fechar esse diagnóstico. Então, normalmente nós temos que fazer uma endoscopia alta, que é para olhar o estômago e o início do intestino, que a gente vê por cima, e uma colonoscopia, que é uma endoscopia feita pelo ânus, para olhar todo o intestino grosso e o final do intestino delgado. Com isso, a gente consegue cobrir a maior parte dos locais do intestino onde há inflamação e fechar o diagnóstico. O tratamento da doença inflamatória intestinal na criança, hoje, tem muito boas notícias, né? Nós temos uma série de medicações que estão liberadas para uso na infância e com excelentes resultados. Inclusive, os estudos mostram que muitas vezes a gente tratando a criança, a gente tem melhores resultados até do que tratando o adulto, né? Que a doença, quanto mais precoce, quanto mais no início nós começarmos a tratar, melhores resultados de tratamento. Então as notícias são boas, são animadoras, o importante é realmente a gente fazer um diagnóstico correto e o mais rápido possível.